entrando ainda nesse tema olímpico e tal, e até algo mais amplo. Cara, o Brasil é bicampeão do mundo de basquete. Eu nasci em 87, então, que é o ano do PAN e tal. Não dá pra dizer que a popularidade estava, enfim, nas nuvens. Depois a gente tem uma geração, aí é a geração que eu acompanhei, né? Com 8 jogadores na NBA, tinha o Nenê, Leandrinho, Varejão, toda essa galera, Splitter. E a gente tem os dias de hoje, onde o Brasil não tem nenhum nome na NBA, nenhum jogador nem de rotação na NBA. Eu sinto que, se você pensar nos resultados e até no que a gente pôde acompanhar, uma regressão. Parece que não é uma regressão de agora, ou regrediu. É uma regressão contínua e histórica, assim. É verdade isso? E por que o basquete brasileiro tá assim, na sua opinião? É preocupante pra caramba, né? Cara, os anos 80 ali é o início, né? A geração de prata do vôlei em 84, aí tem o ouro em 92, e você tem uma queda do basquete ali vertiginosa. O feminino ainda conseguiu título mundial, 94, medalhas olímpicas ali, 96, 2000, ainda com a Janete ainda, né, jogando. A Janete, ela foi a cereja do bolo no feminino que faltou para Paulo e Hortência, e depois que elas pararam, a Janete ainda conseguiu ali se segurar em Sydney, num bronze, e também quase mais medalhas ali, pelo menos em alto nível, o Brasil ali se apresentando ali como uma das 4 potências, né? Cara, mas eu acho que não é só uma exclusividade do basquete, eu acho que todos os esportes perdem muito, né? Porra, a gente teve o Guga, cara. O que virou o tênis brasileiro? Quantos caras você teve... Não vou falar no nível do Guga, mas vou falar quantos caras aí tiveram ótimos resultados ou bons resultados. Caras que foram... que virasse top 50 do ranking, não é nem bater primeiro igual o Guga. né? Ou que ganhasse um torneio. Que a gente comemora se o cara passa na primeira rodada. Nós tivemos o Gustavo Kirten, cara. Então, assim, vários esportes, assim, acho que problemas... O reflexo da política do país, ela interfere diretamente no esporte. Até o judô, eu lembro do Aurélio Miguel, eu trabalhei com o Aurélio na Record, e no PAN do Rio, até o judô, cara, que sempre foi um esporte, é um dos esportes que mais traz medalha em Olimpíada, ele sempre teve problemas já de péssima administração, coisa e tal. Então, assim, sempre foi um problema gigante. Natação, né? Esse ano aqui. Também, sempre. Né? A natação sempre teve ótimos expoentes. Pô, o Gustavo Borges, o Xuxa, o Scherer. Trabalhei com o Scherer. Tava na Record, né? Em 2012. Cara, Cielo. Então a gente... os brasileiros são muito individual. Para os resultados, os caras são heróis. De fato, os caras são heróis. O tal do Isaquias aí, meu... É impossível você encontrar o Isaquias e não ir às lágrimas, cara. É impossível. O cara que tem um mínimo de carinho pelo esporte, por esporte, é impossível você não ver um cara desse e não abraçar e não se emocionar ver um cara desse, cara. Porque, meu, o cara é um leão. Eu tive contatos agora lá na Casa TV com o Alisson Mamute do vôlei de praia. Cara, que cara espetacular, meu. Tive contato com o Esquiva Falcão, cara. Porra, cara, o Esquiva... Monstro. O Esquiva, eu falei, pô, Esquiva, eu queria tirar uma foto com você. Ele falou, pô, posso pegar a medalha? Eu falei, pô, Esquiva, você tá de sacanagem. Pode pegar a medalha, meu irmão. Aí quis botar a medalha em mim. Eu falei, você tá louco, meu irmão. A medalha é sua, daqui, eu vou botar você a medalha. Peguei a medalha, botei a medalha no peito dele. Cara, uma pessoa que te trata como se eu fosse o Esquiva, cara. É impossível você não se emocionar, cara. Você não abraçar um cara desse, não exaltar um cara desse. Então, assim, os atletas brasileiros, eles são heróis. E o basquete sofre com péssima administração, com falta de resultado. E aí entra o fato de que, por exemplo, até às vezes com o resultado as empresas não apostam. O vôlei, ele cresceu na proporção que a gente caiu. E isso até para os garotos praticarem, né? O cara crescia antigamente e o cara ia jogar basquete. Isso. Rouba talento. Você tá disputando as mesmas pessoas. Os caras com mais de talento, 1,80 óbvio que roubou. Porra, mas é óbvio que roubou. Porra, o vôlei não é TV aberta. O vôlei com um campeonato... O vôlei no pódio olímpico. Um pódio olímpico. O vôlei jogando mal aqui no Rio de Janeiro,
na Olimpíada do Rio, o Brasil foi campeão olímpico. O Brasil estava uma derrota de ser eliminado na primeira fase. O Brasil foi campeão olímpico no vôlei, cara. Foi virar E o basquete com um time que a gente... Tudo bem, o basquete... O vôlei tem uma vantagem que é muito legal em relação ao basquete. O vôlei não tem uma liga americana forte. As principais ligas são europeias, a Liga Italiana de vôlei, a turca no feminino, você tem a Liga Europeia de clubes muito forte, você tem os times europeus fortes, mas você não tem uma liga americana, você tem um universitário americano forte, mas você não tem uma liga americana. Então, isso não tem uma liga profissional. A NBA é a NBA. A liga profissional do vôlei nos Estados Unidos ela não existe. E quando existiu, ou se existiu, não teve tanta sequência, não teve sucesso. Aderência, né? Isso é um fator. O segundo, cara, o basquete, ele é um esporte mais praticado que o vôlei. Mundialmente. E as duas maiores potências do basquete, que era a União Soviética e a Iugoslávia, elas se transformaram em 10. Porque a dissolução das duas... Cara, a Iugoslávia vira Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia. Pô, a União Soviética vira Rússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia. Só aí são 10 times. E se você for pegar a União Soviética dos Sabonis, os Sabonis, o Kurtinaitis e o Martinionis eram lituanos. O Volkov e o Tikhonenko eram russos. Então, quer dizer, tinham representantes de todas as nacionalidades. A mesma coisa na Iugoslávia. O Petrovic, Radja e Kukoc eram croatas. O Divac, o Djordjevic, o Danilovic eram sérvios. Stojakovic, depois sérvios. Você tem o Zidovic, que era titular, que ninguém lembra desse cara, era esloveno. Então, assim, cara, era duas seleções se transformaram em 10. E todas boas, né? Todas boas. Com talento e com fundamento. Países apaixonados por basquete. A Lituânia é apaixonada por basquete. É o esporte número 1 do país. Você tem uma liga turca que investe. Você tem uma liga italiana que investe. Investe sempre. O Oscar e Marcelo foram jogar na Itália. E o Israel, que a gente teve lá naquele programa. Os caras foram jogar na Itália nos anos 80. Os caras já apostavam em estrangeiros. Técnicos estrangeiros. Grandes jogadores. Cara, o Bob McAdoo jogou NBA. O cara foi jogar no Olimpia Milano. O Mike D'Antoni. Pô, o cara foi jogar no Olimpia Milano. Os americanos iam pra lá jogar. Sempre tinha. Maccabi Tel Aviv. Então as ligas eram... Liga Espanhola, muito forte. Então assim, o basquetebol... Os campeonatos sempre foram muito fortes. As seleções ainda mais. Sempre teve muito... Cara, e a concorrência ela foi desleal. Aí você vê um campeonato em que a gente é mandante, uma Olimpíada, onde os mandantes, teoricamente, vão bem. E o Brasil quase não joga por conta de escândalo de desvio de verba da CBB. O Brasil quase que... Porra, e aí tem um péssimo desempenho. A gente quase cai fora. Né? A gente ganha da Nigéria, um monte de jogador de NBA, ou com passagem na NBA, com campeões de NBA. Cara, e o vôlei jogando mal, bate campeão. Até nisso, cara. Você fala assim, puta, o errado lá deu certo, os caras foram campeões. E aqui o basquete... Porque, assim, nada me tira da cabeça que o basquete ele precisa de um resultado, cara. Ele precisa de um resultado pra virar a roda. E essa geração eu achei que tinha o talento pra esse resultado. Exatamente. Isso, porque você não, vai ser muito difícil juntar tanta gente na NBA com tanto papel relevante. Leandrinho, sexto homem do ano, o Splitter, campeão titular do Spurs. Nenê, sei lá, com 1000 jogos. Nenê é um monstro. Então, pra mim é a maior carreira da história da NBA de um brasileiro do Nenê. Eu vejo muito desperdício do que aconteceu nesse período, assim. Sabe? Concordo. E assim, faltou trabalho. Acho que o basquete, ele tem nos acostumado de uma maneira bem... Puta, como que eu posso dizer? Bem... a gente tem se contentado com um pouco, cara. A gente se contenta com uma vitória sobre o Giannis e depois a gente perde da República Tcheca. A gente se contenta com uma vitória contra o Canadá repleta de estrangeiros e perde de 20 da Letônia. A gente se contenta com uma vitória incrível na Letônia por 20 pontos, um massacre, e depois a gente perde para a França, podendo ter jogado melhor, ou perde para a Alemanha, para os Estados Unidos. Pô, perder para os Estados Unidos é natural, mas perder como perdeu, da maneira como jogou, não tinha que ter jogado daquela maneira. Então, assim, o Brasil, eu sempre conto essa história que para mim é a mais emblemática e mostra o tamanho do equilíbrio que existe no basquete mundial hoje. O Brasil, em 2014, ganhou da Sérvia e da França na primeira fase, a Sérvia foi prata e a França foi bronze. Entendeu?
A gente perde da França lá na frente, da Sérvia lá na frente. A gente consegue eliminar a Argentina. E até vendo essa semana passada um documentário sobre o basquetebol argentino, deu para entender também o porquê que a Argentina perdeu do Brasil nessa... Finalmente o Brasil conseguiu ganhar da Argentina, que a Argentina vivia uma crise absurda entre os jogadores o problema que a Argentina está vivendo hoje, que a Argentina sequer foi para o Mundial, né? Agora nas Filipinas, a Argentina não ia... Ela foi para todos os mundiais desde 82, desde Cali. Ela estava 40 anos sem deixar de ir para o Mundial e ela deixou de ir. E o problema que eles passam lá é exatamente igual ao nosso, de péssima administração, de desvio de verba, de quem toma conta quem tem o poder não toma conta de fato, entendeu? Sim, a gente está tentando resgatar aí, é um trabalho que não é de uma hora para outra. E assim, o fato, eu entendo quem comemore, eu também comemoro de certo ponto o fato do Brasil ter voltado para uma Olimpíada. Mas para quem já viveu o que a gente já viveu, e eu, como sou mais velho que vocês, eu vivi o Brasil em 86 sendo uma das 4 potências do mundo, eu sempre sonhando com medalha, viver em participar, por mais equilibrado que esteja o cenário mundial, eu acho que é muito pouco pelo tamanho da camisa que a gente tem. Eu vi o Brasil a um arremesso do Oscar de não eliminar a União Soviética em Seul, né? Então, era outro patamar. Eu tenho uma teoria de que talvez... Porque exemplo, eu acho que motiva as pessoas. Você vê um cara lá, é o que você falou. Você vê o jogador de vôlei no pódio com uma medalha de ouro, o moleque fala, pô, eu quero isso. Eu não sinto. Eu tenho a esperança, porque eu não conto com as confederações e tal, com o poder público. Eu tenho a esperança de que talvez a NBA sirva como esse exemplo pra molecada, tá ligado? Não, é um pouco diferente, mas eu quero jogar basquete, pô, porque eu quero ser que nem esse cara. Mas tá acontecendo isso. Mas isso não quer dizer que vai desenvolver o esporte ou que vai desenvolver a seleção. Ah, não, cair um raio. Cai um raio aí, tipo, eu acho que isso é perigoso também, porque assim, é uma realidade enganosa, cara. A nossa realidade não é a NBA. A NBA é um outro evento, é um outro esporte. É um esporte completamente diferente do basquetebol jogado. A nossa realidade é muito mais FIBA. Então, assim, hoje, se você frequentar um clube, você vai ver lá o moleque treinando com a camisa do Curry, do LeBron. Eu acho que é legal ter o acesso à NBA, os caras se motivarem pode ser de serem jogadores de basquetebol, mas até pensando em seleção, em desenvolver o esporte, eu acho impossível. Impossível. O cara tinha que ter o Alex como referência. O cara tinha que ter uma referência no Brasil. Entendeu? O cara tinha que ser o Leandrinho, o Nenê, o Varejão, o Splitter. Eu acho que falta isso, cara. E falta o cara fala assim, cara, que é a tua referência no basquete? Por exemplo, na época eu nunca quis jogar. A minha referência no basquete pra assistir era a Paula e Hortência. Então assim, hoje o cara vai assistir NBA por conta dos gringos. Uhum. Eu acho que se não tivesse a NBA com esse acesso que a gente tem hoje, cara, o basquete, eu tenho medo do que poderia ser o basquete hoje. Você entendeu? Então, eu acho que essa foi a minha dúvida lá em 95, cara. Quando a GW me chamou pra ir pro Sport TV lá pra fazer o basquete. Falei, cara, se o basquete não vingar, o basquete em 96, ele vai pra Atlanta, que é a última Olimpíada dos caras, e ele só volta em 2012 em Londres. Cara, o masculino. Uhum. Então, assim... E hoje em dia a situação do feminino é ainda mais triste, porque assim, o feminino foi o que trouxe os últimos resultados, mas em contrapartida, cara, a gente não tem uma liga nacional forte, a gente não tem... Se a gente tem dificuldade de fortalecer a base entre os meninos, imagina entre as meninas, cara. Cara, quantos filhas de amigos, cara, falam assim, pô, Cara, tem um caso emblemático que eu até falei lá, a Claudine, que foi jogadora de basquete, seleção gaúcha, coisa e tal, conheci ela o ano passado. Os filhos são gêmeos, o moleque é um monstro, cara. Sub-13 do Grêmio Náutico União. A filha dela... Puta, o moleque vai ficar puto comigo porque eu nunca lembro o nome dele. Eu lembro o nome da filha e eu vou te falar o porquê que eu lembro. O técnico dele é o Pimenta, lá no Grêmio Náutico União. Até perdeu tudo na pandemia. O pessoal tava fazendo uma vaquinha para ajudar o Pimenta lá. Tomara que
que tenha conseguido retomar sua vida normal. Que é um cara técnico lá no Grêmio Náutico União há 20 anos, pelo menos. E o Pimenta, ele falou assim, porra, Bugalá, a Aurinha, ela é a melhor jogadora do Sub-13 que tem aqui no clube. Só que ela tá indo pro vôlei, porque não tem time de basquete Sub-13 feminino. Domingo, eu fiquei sabendo de uma história esse ano aqui. Tem a Liga, o Campeonato Paulista, né? E tem uma liga regional ali perto de Sorocaba, Votorantim, umas cidadezinhas próximas ali. Tem uma liga, também não vou lembrar o nome da cidade, mas final de semana eu posto. Que o time de Votorantim, que é um amigo meu que tem um projeto lá que está chefiando, que é uma novidade, eles estão jogando o Campeonato Paulista pela primeira vez, sub-12 e 13 masculino. E eles jogam o Campeonato Paulista pela primeira vez e eles estão jogando a Liga Regional lá. E a Liga Regional deles, eles estão ganhando de braçada, porque realmente é um time... O Sub-13 é um time muito forte para a região. E aí, no primeiro turno, eles jogaram uma partida, que eles tinham olhado assim a tabela, acho que o adversário tinha tomado 2 surras. Só assim, pô, a gente não conhece a cidade que vai jogar. Não vimos o jogo. Vamos jogar. Chegou lá, o time era metade menino, metade menina. Não tinha criança suficiente para fazer parte, mas tinham crianças querendo jogar basquete. Um louco, no bom sentido, um louco / gênio / tem que aplaudir de pé esse cara. Eu vou lá só para aplaudir o cara, para abraçar o cara, dar um beijo no cara e agradecer o cara por não desistir do basquete. E o cara montou um time meio a meio e o técnico do Votorantim entendeu, falou assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou jogar o meu primeiro quarto com o meu time principal e vou jogar o restante com um time 12, um time reserva, para poder dar um pouco mais de jogo, porque, pô, você vai enfrentar um time meninos e meninas. Então, aí eles entenderam por que o time tinha tomado 2 surras. E aí, no primeiro turno, foi o jogo que eles sofreram menos pontos, esse time da outra cidade, e foi o time que eles mais fizeram pontos. E no final do jogo, o cara atravessou a quadra e agradeceu esse amigo meu e falou assim, cara, obrigado por ter jogado de uma maneira mais justa, teoricamente. Então, assim, você vê a dificuldade que a gente tem no basquete, cara. Esse é o caso simples. Citei 2 aqui. Um da Claudine, da Laurinha lá, que nós perdemos a menina super talentosa pro vôlei. Não, e é isso que eu ia falar. E num Grêmio Náutico União, que é um clube de elite no Rio Grande do Sul. E falta gente para jogar basquete entre as meninas. E aqui, faltando meninos, ele completou com meninas para não ficar sem participar e não deixar a oportunidade das crianças jogarem basquete. Então, cara, isso aí é muito louco. São 2 exemplos desse Brasilzão aqui, Mesa. Não, e assim... Imagina quantos casos não tem. Aí você perdeu pro vôlei, mas também assim, cara, eu tenho 14, 15 anos, beleza, sou talentoso no basquete, mas eu vou mesmo investir minha vida nisso aqui, qual é a chance de sucesso? O que vai ser minha carreira? Eu ainda falei assim, eu ainda brinquei assim, Claudine, se quiser, meu, com essas pessoas, a gente pode levá-la se ela quiser mesmo, o sonho de basquete, puta, vamos levar ela para os Estados Unidos, vai estudar high school lá, vai para Europa, vai... Porque se ela é super talentosa, como todo mundo fala, a gente não pode perder. Eu até brinquei com ela, falei assim, pô, você vai deixar... Eu vou perder a oportunidade de comentar um jogo seu. Ela deu risada e tal, e eu falei, cara, mas o mais importante era praticar esporte, fazer o que ama e tal. E aí, o que o Firo falou, vai se dedicar para um negócio que não tem investimento, não tem apoio, que vive uma incerteza, é difícil, cara. Ô, Buga, mais de 54, 70, a gente bate 2 títulos mundial, 2 vice-campeonato mundial, 1 terceiro lugar. Então, 5 chegadas no top 3 do mundo, fora Olimpíadas, que também tem bronze. 3 bronzes. 3 bronzes e tudo mais. Era diferente naquela época? Ou foi por acaso teve uma geração? Você acha que tinha um investimento, tinha uma liga forte, tinha uma perspectiva para o jogador de basquete brasileiro se dedicar ali na adolescência e falar, não, vou virar um jogador de basquete brasileiro? Ou também foi meio por acaso? Qual é a sua visão ali? Não sei, putz, eu sou velhinho, mas eu não sou nem tanto. Mas... Sim, você é de 71. Mas a sensação que eu tenho é que assim, o basquete ele sempre foi um esporte muito querido, né, cara? Ele é muito praticado mundialmente e eu acho que ele sempre foi muito querido, assim. Então, eu acho que a Liga o Campeonato Paulista sempre foi muito forte.
Eu lembro do meu pai, eu vi... O meu pai, ele me conta a história daquele Corinthians e Real Madrid que teve aqui em São Paulo, que o Corinthians ganhou do Real Madrid, o Real Madrid campeão do mundo, ele ouviu no rádio. Cara, o basquete passava no rádio, filho. No final dos anos 70, quando eu começo a acompanhar basquete, a rivalidade Sírio e Francana aqui em São Paulo, eu ouvia no rádio, cara. Porque o ginásio do Sírio do aeroporto era pequenininho. E os meus pais gostavam de basquete, eu gostava de basquete, mas a gente não frequentava os ginásios para assistir jogo. E meu pai nasceu em Batatais, que é do lado de Franca. Então, cara, eu sabia da paixão pelo basquete, gostava de ver basquete, achava legal, mas eu não frequentava os jogos grandes, assim, as finais. A partir do momento que o Corinthians retoma o basquete e a família inteira corintiana, com exceção da minha mãe, que é São Paulina, cara, aí a gente começa muito em ginásio, muito. Aí nos anos 80, cara, é de... Pô, Firu, um Corinthians e Monte Líbano de comprar ingresso em cambista, cara. Eu imagino que você já deva... Cara, eu em 87, naquela final Corinthians e São Paulo, de futebol, eu fiquei 3 horas na fila na Brigadeiro, na sede da Federação Paulista, esperando a fila pra comprar ingresso, cara. O basquete era assim, cara. O basquete era assim, cara. Não é sacanagem, não é papo. Cara, eu lembro do meu pai me deixando com uma Brasília amarela chamada Eu 0564, parar o carro na frente do ginásio Ibirapuera, falar, entra na fila que eu vou procurar lugar pra parar o carro. Não tinha onde parar o carro pra você procurar ingresso pra assistir um Corinthians e Monte Líbano no final. Com 14 mil pessoas no Ibirapuera, cara. Então assim, cara, de comprar o melhor lugar e sentar na escada, porque chegar lá o teu lugar já tá ocupado. Já tá lotado o ginásio, cara. É coisa de louco, cara, isso aí. E hoje em dia é de graça e mesmo assim você não... Hoje em dia o Corinthians não consegue lotar o estádio, cara. O ginásio graça. que é o Vlamir Marques, cara. Você vê o futsal do Corinthians lota o ginásio e o basquete não, cara. Loucura, é inadmissível pra quem teve Vlamir, Amauri, pra quem foi base da seleção nos anos 60, pra quem teve puta time nos anos 80. Foi vice-mundial o Corinthians, não foi vice-mundial também, de clubes? Eu acho que foi vice-mundial nos anos 70, o Corinthians. Eu não sei. Não sei. Você que tá... Não sei. Eu sei que... Acho que pode ter sido. Ou não, ou ganhou do Varese, da Itália. Perdeu pro Varese. Da Itália. Perdeu pro Varese. Então, assim, é um... Valoriza o Coringão, é isso aí. É uma camisa, cara, é uma história. O Corinthians depois teve os anos 60, os anos 80, aí os anos 90 teve o Oscar com a Amway, com James Carter, com o Oscar, com o Gerson. Cara, o Corinthians vice-campeão da Liga Sul-Americana em 2 oportunidades, perdendo do Independiente de General Pico, perdendo do Atenas de Córdoba. Do Atenas foi um roubo. O Corinthians ganhou aqui, perdeu lá os 2 jogos. O Zé Boqueira, o técnico, a ESPN transmitia. Cara, o Atenas tinha um timaço. Marcelo Milanese, o Hector Pitti Campana, base da seleção argentina. Diego Ocella, Roberto jogou no Atenas, já tinha saído dessa época, já tinha ido pra Europa. Mas, cara, era uma camisa pesada e não consegue lotar o ginásio de basquete, cara. Com a história que tem o basquete. Com o tamanho que tem o basquete no Brasil. Falta um resultado, falta carinho. Mostra o buraco que a gente tá, né? Mostra o buraco que a gente tá. Então, assim, fico feliz com a volta pra Olimpíada? Fico. Fico feliz de tentar jogar de igual para igual, mas não dá para achar que tá tudo no caminho certo, tá tudo maravilhoso. O NBB é brigado com a CBB, a gente não tem um campeonato... O NBB que já viveu melhores momentos do que o atual. Eu acho que tem muita coisa. É legal ter os times de camisa, sim, mas, cara, tem que ter em que molde, em que situação? Cara, eu já fiz jogo final de NBB, Flamengo e Franca, que 1 hora antes do jogo o cara tava pintando, lixando a quadra do Maracanãzinho, que era uma quadra emprestada, o tablado era emprestado de outro ginásio, porque o tablado mesmo do Maracanãzinho tava ferrado, entendeu? Porra, é um negócio que você fala assim, não pode ser, meu irmão. Não pode ser. Que legado que a gente deixou com a Olimpíada, com o Pan-Americano que teve aqui. E aí não é só o basquete, você pode reverberar para todos os esportes em geral. Cara, esse exemplo que você deu do Guga, o Isaquias, é tudo essas gerações espontâneas, assim, sim, fenômeno que surge, porque a gente tem 200 milhões de habitantes, exatamente. Surge um fenômeno. E imagina quantos caras aí não têm oportunidade. Exato. Quantas Laurinhas... Quantos fenômenos perdemos, quantas Laurinhas a gente não tem perdido no Brasil aí de jogadores. Pô, o Embanyama, eu ouvi isso lá no Rio... O Embanyama no jogo contra o Brasil, que ele deu aquela dunk da cabeça do garrafão, deu aquele toque que ele arremessou a mão, deu um toque no Léo Mendes lá no corner e tal. Aí eu vi um cara lá no Rio
falando assim, cara, não é possível que a gente, nesse país, a gente não tem um moleque de 2,20 pra dar um... Só pra encostar no cara, só pra ter a mesma altura. Não é possível que não tenha. Estatisticamente Cara, tem que ter. Tem que ter, estatisticamente tem que ter. E os casos que acontecem, cara, eu lembro do Michael Shendo, que faleceu, que jogou no Bauru, que tava jogando na Europa, e ele foi descoberto pelo Evandro, que era um técnico do Espéria, depois foi técnico do Círculo Militar, quando eu conheci ele. Conheci o cara na rua. Viu o cara passando daquele tamanho, eu falei assim, cara, com o pai, eu falei, joga basquete? Não, eu nunca joguei. Não, você tem que jogar basquete, meu irmão, olha o teu tamanho. O cara com 14 anos, quase 2 metros de altura. Porra, então assim, quantos caras assim não têm oportunidade, não têm o carinho, não tem... Que na escola dele não tem uma tabela. Não tem uma tabela. Cara, tipo, o que eu recebo de mensagem, Firu? Tem uma mensagem também muito emblemática que eu guardo com carinho da Esther, que a filha dela, a Alice, não conheço pessoalmente, tá? Eles vieram para o Rio, para São Paulo, acho que faz uns meses e eu não consegui encontrá-la. E eu tô devendo esse encontro com a Alice. A Alice, para você ter uma ideia, ela é fã do Curry. E ela, em 2019, quando a final de conferência foi Portland e Golden State, ela, criança, ela mandou uma mensagem para mim de áudio no Instagram falando assim, eu tô torcendo 1/4 para cada time para você não ficar triste, de tanto que ela gosta de mim. E, pô, fiquei super emocionado e tal, a gente se fala. E a Esther trabalha com escola lá, meu. E ela fala assim, Buga, ela mora acho que no interior da Bahia. Ela fala assim, cara, eu tô lutando para ter uma tabela na escola, cara. Uma tabela. Tô lutando para ter uma tabela na escola, cara. Para poder... Porque de tanto que eu gosto de basquete, do tanto que tem crianças aqui que gostam de basquete e... Isso. Às vezes é um negócio simples assim que não desenvolve. E não tem. Inacreditável. O corte que você acabou de assistir foi oferecido pela KTO, a nossa parceira aqui na Toco TV e que ajuda a gente a fazer cada vez mais programas. Para você se divertir lá na KTO com responsabilidade, use o cupom TOCO no cadastro que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. Valeu!